me chamo Débora e hoje apresentaremos a aula de Iluminismo. Ao final desta aula de Iluminismo, será importante entender o que foi o Iluminismo, quem foram seus principais pensadores, o que foi o liberalismo econômico e o despotismo esclarecido. A definição de Iluminismo ele se iniciou na França, para começar, e posteriormente ele difundiu-se por toda a Europa e pela América também. Apresentou alguns pontos em comum com o humanismo renascentista, como a rejeição ao misticismo e a crença na razão. Porém, o iluminismo criticava o absolutismo monárquico, ao contrário dos renascentistas, e defendia novas formas políticas, como a república democrática, por exemplo. Foram defensores da liberdade de pensamento e de ação. Eles acreditavam que os seres humanos tinham direitos naturais que não podiam ser violados, como a liberdade de pensamento, por exemplo. E só por meio da razão o ser humano poderia alcançar o conhecimento, a harmonia em sociedade e a liberdade individual. O movimento iluminista ele surgiu como uma insatisfação, principalmente dos setores intelectualizados da sociedade, contra os excessos e opressões impostos pelo sistema absolutista. Os iluministas propunham a reorganização da sociedade com uma política voltada para o ser humano, sobretudo para garantir a liberdade do indivíduo. Outro aspecto muito importante da filosofia iluminista era a ideia de progresso contínuo da sociedade. No entanto, esse progresso ele somente seria possível se as pessoas fossem educadas segundo o princípio da ciência e da razão, excluindo então os dogmas, principalmente católicos. O século XVIII ele foi também chamado de século das luzes, por valorizar a racionalidade e metaforizar a luz como a vinda do conhecimento. A burguesia e os iluministas. Como se deu essa relação? A burguesia apoiou estas ideias, visto que era um setor bastante prejudicado pela política centralizadora dos absolutistas. Lembrando que, nesse momento, a burguesia vivia ali a política do mercantilismo, extremamente controladora e centralizada. Esta camada da sociedade, a burguesia, durante a formação das monarquias nacionais, esteve alinhada aos interesses da centralização, lembrando aqui um pouquinho da formação dos estados nacionais e da política mercantilista, que lhe garantia o monopólio do comércio. No entanto, com o tempo, alguns empresários passaram a se interessar pela liberdade de comércio e de mercado, que fez a burguesia se afastar do absolutismo e se aproximar dos iluministas. Aqui a gente tem uma imagem que retrata o iluminismo, duas pessoas mais iluminadas, mais claras, apontando um elemento também mais claro para pessoas que estão com olhos vendados, ou seja, que não são providas de racionalidade. Quais são os mais importantes princípios adotados pelos iluministas? Bom, os iluministas acreditavam que o direito à liberdade era um direito natural e inviolável e acreditavam que somente através da razão os homens poderiam chegar a uma convivência harmoniosa em sociedade, assim como alcançar a liberdade individual. Então, o direito à liberdade e a racionalidade eram princípios extremamente valorizados pelos iluministas.